Buenas! Mais uma vez aqui na nossa charla. Hoje eu vou conversar pra vocês que eu tô com um pouco de medo, né? Porque a minha convidada ela é entendida desse negócio de live. Hoje, como vocês já devem saber, eu vou falar com a Tatiele Bueno, que daqui a pouquinho tá por aqui, pra falar da sua carreira, dos seus shows, dos seus espetáculos, do seu CD e também das lives que ela faz aqui no Instagram todas as quintas-feiras. Fez ano passado, fez de novo, ó. Já o pessoal tá chegando aqui. Boa noite, Henrique. Vão mandando suas perguntas, que a Tatiele vai responder tudo, seus comentários. Vem chegando, pessoal. Daqui a pouquinho a Tatiele tá por aqui. Vamos ver a Tatiele. Vocês sabem, eu já comentei que digitar e falar aqui comigo é complicado. Mas daqui a pouco ela tá por aqui. Seguimos no papo. Eu no meu mate de sempre, né? Vamos ver. Tatiele chegou aqui. Já seguimos na conversa. Ela chega aqui. Guardando a Tatiele responder. Boa noite! Ai, meu Deus, onde eu Vira a estou? câmera! Ah, Aí! mas ela estava virada. O que que aconteceu, gente? Boa noite. Boa noite! Eu estou há muito tempo sem fazer live e eu acho que eu estou perdendo a mão, hein? Ai, ai, ai. Não, imagina. Tava comentando que eu tava até com medo de... Hoje, receoso, que tu tem muito mais experiência em live do que eu, né? Bem capaz, a gente tá junto nessa, não? Não, não, a gente tá aí para aprender. Pessoal entrando aqui, Anaí, Olinda, boa Um noite. beijo, Anaí. Vi ela semana passada no grande encontro. Ai, mais uma pauta pra gente comentar, né? Mas tudo bem Sim. contigo, Tatiele? Tudo bem, tudo certo, né? Com energias renovadas nesse ano que começou, né? A gente cheio de esperança aí que as coisas voltem, ou voltar ao normal, acho que não, mas retomem, né? Do jeito que a gente quer, no palco, ativo. Então a coisa está acontecendo e felizmente tudo bem. Maravilha. Boa noite, Matheus Bauer, Furtado, a Oi, Tatiele gente. chegando aqui, né? Tava falando, pessoal, manda as perguntas, manda os recados, que a Tatiele vai responder tudo, gente. Hoje é o dia da gente Sim, perguntar tudo pra ela. o que eu puder, né, gente? Se vira nos 30. Perfeito. Mas vamos deixar de bate-papo furado aqui. Eu vou te fazer a pergunta clássica da Charla, que é como que a música entrou na tua vida, Tatiele? Conta pra gente. Bom, quero te agradecer mais uma vez o convite, fiquei super feliz, né, por estar aqui batendo esse papo contigo e eu acho que é muito legal ter esse espaço para nós artistas, né, podermos falar e contar um pouquinho da nossa história, porque as pessoas veem a gente no palco, veem o nosso trabalho, o resultado final, mas elas não sabem muitas vezes o que acontece nos bastidores e como tudo começou de fato, né? E a minha história começou lá no interior. Hoje eu moro em Caxias do Sul, estou em Caxias há 17 anos, mas eu sou natural de Guaporé e sempre morei em Dois Lajados, que é a cidade vizinha que pertencia a Guaporé na época. E eu comecei a cantar no Centro de Tradições Gaúchas, então a música entrou assim na minha vida. Eu sempre gostei de cantar desde pequena, mas eu cantava em casa, sabe aquela história de ligar o rádio e sair cantando, ficar imitando as cantoras, eu Boiando. brincava disso. Assim. Isso, sabe aquela história do controle remoto ser O o microfone. microfone. Exatamente, era isso. Mas eu não tinha essa pretensão, eu não me imaginava no palco, assim. Eu gostava de brincar com isso. Mas aí eu sempre dancei, desde pequena fiz parte dos CTGs, dançando. E um belo dia, um amigo meu na escola, que hoje é músico, também na época já era o Jonathan Dalmonte, a gente ficava nos intervalos da escola, assim, cantarolando e tal. E um dia ele disse pra mim: Ai, Tati, tu não quer cantar? E eu disse, eu quero. Isso foi de manhã. Eu lembro que foi numa quarta-feira de manhã. De tarde eu já estava na casa dele, que ele tinha um mini estúdio na casa dele, o pai dele também era músico. Já estava cantando isso no meio da semana. No final de semana eu já estava no palco no evento. Teve um rodeio em Encantado, Mussum, se eu não me engano. E eu já estava no palco cantando e as coisas começaram. Eu peguei gosto, vi que achei legal, achei interessante. Aí eu comecei a estudar e segui cantando por um tempo, exclusivamente nesse meio de forma amadora, né, no intérprete solista vocal. Aí eu comecei a trabalhar profissionalmente dentro dos CTGs
e depois segui minha carreira solo, mas começou assim dentro desse meio regional, meio tradicionalista. Certo. A Vale Mazuí tá aqui nos dando uma boa noite. A Luísa Gomes Veloso, eu vi que entrou por aqui também. Beijo, gente. O Rafael Rigueira, eu acho. Não consegui deduzir o user ali, mas acredito que seja isso. Também está nos acompanhando. E daí, como é que foi desse passo para a carreira solo, Tatiele? Foi quando? Pois é, aí eu fiquei um tempo, quando me convidaram para cantar nos vocais de invernada, aí eu fiquei um tempo cantando nesse meio, assim, até que eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer. Eu já estava, fiquei um tempo durante todo a minha graduação, eu estava cantando dessa forma, assim, mas eu sou formada em relações públicas e queria trabalhar, o meu foco era ser produtora de artista, por isso que eu entrei, inclusive, na faculdade de RP, porque eu gostava disso. Mas no meio, né, de todo esse processo, aí eu me tornei artista. E quando eu Para concluí a ser profissional. faculdade, isso, mas eu digo que hoje eu sou RP de mim mesma, então Com tenho a certeza. galera que me ajuda, mas sou RP de mim mesma. E aí, quando eu concluí a faculdade, aí eu pensei, acho que tem um bom momento para mim começar a investir na minha carreira solo. E aí sim que eu busquei me profissionalizar ainda mais. E aí busquei o disco, né? Eu trabalhar no disco Sensibilidade. Comecei com os espetáculos antes. E aí depois eu fui para o lançamento do disco Sensibilidade e cá estou há uns 17 anos já nessa estrada. Tempinho, quase 17 anos já. Muito bem, tu falou de sensibilidade. A Luísa comentou aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tati. O disco dela é presença certa na playlist por aqui. Ah, Luísa, um beijo. Luísa é ótima. Travou um pouquinho a Tatiele. Vamos aguardar ela voltar aqui. Oi, voltou. Tô aqui. Ah, aqui não travou para mim. Foi quando tu foi comentar o comentário da Luísa que travou para mim. Ah, tá. Não, não, não vou mais mexer aqui na tela do celular, gente. Mas nos conta um pouco do Sensibilidade, adiantando os assuntos, depois a gente volta para os teus espetáculos, que são muitos, e eu quero saber um pouco de cada um. Claro, claro, com certeza. Bem, o Sensibilidade, então, nasceu dessa vontade, né, de eu ter um registro na minha carreira de fato, começar a minha carreira solo e oficializar isso, né, além dos espetáculos. Foi um disco, assim, pensado em todos os detalhes, toda a questão tanto da produção musical, claro, a escolha do repertório, quanto a toda a questão visual, a parte gráfica, como que eu queria que a minha voz e a minha imagem soassem nesse disco, para que as pessoas de fato pudessem me conhecer a partir desse registro e conhecer a Tati de verdade, né? A partir desse registro. E todas as músicas têm um vínculo com a minha história. Então tem muitas das músicas que estão ali que eu cantei logo que eu comecei a cantar lá no CTG, uma das primeiras músicas que eu cantava. Depois eu premiei no Enarte, né? No início da carreira também tive alguns prêmios no Enarte, então inseri algumas músicas que fizeram parte desde o início da minha carreira até o período, né, de 2015, que foi quando eu gravei e lancei o disco. Então, me trouxe e me traz muitas alegrias, né? Teve, felizmente, indicações ao Açorianos, que foi uma surpresa linda, assim. Mas é um disco que foi muito trabalho, mas foi pensado, assim, com muito carinho e foi, para mim, uma grande realização, assim. Eu não mexeria em nada dele, assim. Tenho muito carinho por esse disco. Tu ganhou Sou também melhor cantora suspeita, né? revelação, né? E isso, na verdade, eu tive três indicações para melhor álbum, artista revelação e intérprete. Melhor intérprete, teve três indicações. Então eu fiquei super feliz por ser o primeiro trabalho solo, né? Ter essa indicação, assim, já trouxe um peso bem grande, né, para tudo isso. E também eu acredito que um reconhecimento a todo esse trabalho, a toda essa dedicação, porque o disco foi de fato pensado em todos os detalhes. Então eu fiquei muito feliz quando eu recebi essas indicações. Eu pensei, que legal, valeu a pena todo o esforço, todo o trabalho, né, e empenho que eu dediquei para isso. Então é bem gratificante saber assim. O disco foi um presentão na minha vida.
A Jussara Concato comentou aqui, o CD Sensibilidade é sensacional. Uhul, a Ju é uma querida. A Ju, deixa eu te contar. A Ju tá comigo desde a primeira live que eu fiz. A Ju tá comigo. Todos os Tatieles convidas que eu Ela fiz. estava... E todos. A Ju participa assiduamente. Mas vou te puxar um pouquinho. Nos conta do repertório, do Sensibilidade. Pensa uma música para fazer um trechinho pra gente. Pode ser? Ai, meu Deus, pode. Bom, o que que temos no Sensibilidade? Temos alguns clássicos, temos Chamameceiro, temos Cortas de Espinho, Gaudêncio Sete Luas, Vira Virou, Horizontes, que essa era a ideia, trazer os clássicos, né, para alguns clássicos para esse disco que fizeram parte da minha história, que representam muito para mim e outras músicas também de festival, que eu criei uma identificação muito grande. E quero cantar para vocês, então, o trechinho da Chamameceiro, que inclusive eu lancei um clipe dessa música no ano passado, no projeto Valores da Nossa Terra, que depois também vocês podem dar uma espiadinha no meu Instagram e no canal do YouTube tem o clipe desta música. Por favor, Pode então. ser? Posso cantar um Claro! trechinho? Ai, gente, Deve. sempre dá um frio na barriga na hora de cantar, né? Como se a escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negaciei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. Quis amansar a dor, me vi pela vida. Quis conhecer o amor, fiz um chamamé. Cheio de carinho, louco de parceiro, mas que chamameceiro me senti. E por aí vai. Ó, Obrigada. pessoal, eu tenho um convite aqui do Marco Rodrigues para te cantar em Pelotas. Olha aí. Olha, bora, vamos lá. E vários pedidos, né? Dá uma olhada aqui, o pessoal se inspirou no repertório de sensibilidade. Gaudêncio Sete Luas, Ah, Horizonte. Vou ter que marcar uma live só para te cantar esses clássicos pra gente. eu acho ótimo, gente. Eu topo. A gente já pode marcar só para me encantar. Oba! Me conta uma coisa. Tu comentou antes que tu começou pelos teus shows, teus espetáculos. São 5, né? Eu vou ler aqui para não falar Isso. bobagem. Então, tem o tributo a Mercedes Sosa, que tu já interpretou aqui em Alegrete. Sim, O isso aí. Americano, Universo Feminino, Boas Novas e o Elas com a Loma. Qual que veio Isso aí. primeiro? O primeiro de todos, gente, foi o tributo a Mercedes Sosa. Eu tinha o espetáculo que é no o regional, né? Que se tornou o Sensibilidade, que tinha um outro nome, né? Que era só o espetáculo Tatiele Bueno, que aí ele se tornou Sensibilidade. Mas o primeiro que foi oficialmente lançado, assim, foi o tributo a Mercedes Sosa em 2014. Aí, em 2015, aí esse show regional que eu fazia se tornou o Sensibilidade, daí que passou oficialmente seu disco, o Sensibilidade. Isso 2015. Em 2018, eu lancei o Universo Feminino. E aí, Piano e Voz, uma homenagem às mulheres, com clássicos da música brasileira, em homenagem às mulheres. Deixa eu pensar agora. Em 2020, lancei junto com a Loma o especial Elas, que também é um especial em homenagem às mulheres, que estou super feliz em poder fazer esse espetáculo junto com a Loma, que é uma querida e que me acompanha desde o início da minha carreira, foi inspiração para mim começar a cantar e hoje poder dividir o palco com ela é uma alegria. E em 2021 lançamos o Boas Novas, aí, em parceria com a Afro Duarte, que é um especial de final de ano, de Natal e final de ano, então, que a gente lançou no passado e deu super certo, então tem muitos espetáculos aí, Pela frente. muita coisa pra gente trabalhar e muita coisa pra gente cantar por aí. Ó, a Jussara comentou que o Universo Feminino é lindo demais.
E tem um Sim. ditado aqui do Furtado que se não sair Horizontes, ele vai fazer uma greve. Então acho que a gente já deixa meio que agendado pro final um trechinho de Horizontes. Tá, beleza, combinado. Vamos O fazer horizontes para não ter Marco greve. Rodrigues, o Marco Rodrigues comentou baita voz e afinadíssimo. Olha aí. Obrigado. Mas Que coisa boa, é bem feliz. vou te perguntar do tributo à Mercedes Sosa, que foi o primeiro. De onde é que veio essa ideia e como é que foi interpretar a La Negra, assim, logo de primeira? Olha, vou te dizer assim que esse espetáculo. Olha, o Cris escreveu aí, agora que eu lembrei, ó. O Tributo à Cris Mercedes tocou Sosa, na. um espetáculo de alma, Isso. todos devem assistir. Isso, e o Cris, na verdade, tocou na primeira formação da banda que apresentou esse show em 2014. O Cris estava tocando, o Cris toca bateria e fez o primeiro show e a sequência dos shows, assim, com a gente. Então, o Cris também acompanhou esse processo do início do show. E para mim é um show muito especial, assim, porque eu sempre me inspirei, a Mercedes sempre foi uma inspiração para mim. Eu escutava no rádio, na adolescência, assim, sempre escutei muito. E eu criei uma identificação com a voz, com o perfil dela, a voz contralto, né? Sempre gostei muito do espanhol. O espanhol é uma língua, assim, que me encanta. E tanto que de um tempo depois eu fui estudar espanhol mesmo, porque era o que eu queria estudar como língua estrangeira, assim. E quando surgiu a oportunidade, eu não perdi tempo, né? Me convidaram, na verdade, aqui em Caxias para fazer um outro tributo a uma outra cantora. E aí eu pensei, tá, mas se ao invés de Pode fazer para ser. essa cantora, pode ser Mercedes Sosa? Aí me disseram que sim. Tá, então me realizei. Aí de fato eu consegui apresentar esse espetáculo que sempre foi uma vontade minha. Eu sempre tive vontade de cantar, poder interpretar as músicas, né, que foram interpretadas por ela. Mas eu queria que de fato pudesse ter um momento especial para isso. Eu não cantasse em qualquer momento e de qualquer forma, porque eu queria fazer um estudo, eu queria buscar informações para que pudesse ser o mais verdadeira possível. E foi isso que eu fiz. Então eu estudei muito sobre a história dela, assisti muitos vídeos, depoimentos, então eu me aprofundei nisso, me aprofundei no repertório também dos grandes clássicos, inseri no repertório muitas músicas que eu criei identificação mesmo, né, não sendo dos clássicos que ela interpretou, mas que eu criei uma identificação. E a ideia sempre foi, nunca foi fazer uma cópia, ser um cover, mas sim a Tatiele Bueno interpretando Mercedes Sosa, a Tatiele Bueno homenageando Mercedes Sosa. Essa era, né, foi e é a minha ideia, porque esse espetáculo está aí há mais de 7 anos e está acontecendo ainda. É um dos espetáculos que eu mais faço, mais apresento. Sempre me trouxe coisas boas, assim. E a ideia também é trazer para o palco alguns elementos que lembrem a cantora. Então eu uso alguns adereços, a questão da roupa, diferente dos outros shows que eu uso bastante maquiagem, faço uma grande produção. Nesse show eu faço uma maquiagem mais leve, algo mais singelo, para remeter ao que ela representava toda essa coisa mais singela, essa luta pelo povo, a defesa, né, pelos direitos iguais. Então não tinha a forma com que ela se apresentava no palco, eu tento buscar isso, sabe? Não como uma cópia, mas para que as pessoas, quando escutem as músicas, lembrem dela. Para que quando as pessoas escutem as músicas, a memória remeta ao que ela fez e a todo o legado que ela deixou. Muito bem. O repertório da Mercedes Sosa é imenso. Como é que foi escolher as músicas certas, assim? Muito sofrimento? Sim, ainda é, né? Porque ainda é, porque daria para fazer uns 4, 5 shows assim, com só música boa e só com grandes clássicos que ela cantou, porque tem muita, muita música. Então, eu escutei muita coisa e eu fui inserindo. No primeiro momento, eu fiz o número X de músicas, né? Do que eu entendia ser os clássicos e do que de fato eram os clássicos, né? Como Graças a la Vida, Volver a los 17, Como La Cigarra. E aí depois eu fui inserindo outras músicas com essa minha identificação e também outras músicas que todo cambia, fui trazendo para o repertório esses outros clássicos. A ideia é sempre ir renovando de tempo em tempo, então eu renovo, insiro aqueles clássicos que eu deixei ali na lista, boto para o show
e fico revezando para poder de fato contemplar todos, porque é muita coisa. Ela tinha uma discografia enorme, né? Muitos discos e mas não foi fácil. Vou te dizer que eu cantaria todas, assim, Ficaria hora. várias. Eu cantaria várias, ficaria horas cantando. Mas aí eu tenho que selecionar, né? Porque senão, senão não vai dar certo. E eu vi também nos vídeos do YouTube que tem participações especiais, vi que teve o Rojas, a Shanna Miller. Sim, sim. Esse show, bom, eu apresento desde 2014, né? E no segundo show, ele foi lançado no dia 16 de outubro de 2014, no dia do meu aniversário, inclusive, porque eu disse que o meu presente seria poder cantar esse especial, sabe? E aí, na sequência desse show, que foi seguro, foi em dezembro, aí eu convidei a Xana para fazer uma participação, que foi aqui em Caxias. Ela fez uma participação especial nesse show. E no decorrer desse tempo, em 2019, eu fiz no Teatro da Arena, o tributo a Mercedes no Teatro da Arena. Aí que teve a participação do Sérgio Rojas, teve o Ernesto Fagundes que participou, teve o Diogo Barcelos que participou também. Então, foi bem legal assim poder trazer essas pessoas para o show também que tem um vínculo, né, que tem uma relação com toda essa história da música latino-americana, tem relação também com a Mercedes. A ideia era agregar, né, e complementar essa homenagem, como o clipe que eu lancei no ano passado com a neta da Mercedes, com a música Volver a los 17. E foi muito legal também, porque daí poder ter esse contato com a neta dela. Ela participou de uma live comigo no Tatiele Convida, em 2020. E aí no ano passado eu convidei ela para gravar esse clipe comigo e ela super topou. Então a gente lançou o clipe. Que essa é a ideia, é agregar outros artistas também que acreditam no legado dela e na história dela, né, na musicalidade dela, e para a gente seguir fazendo essa homenagem, fortalecer, né, e seguir fazendo essa homenagem. Olha, se a gente for ficar falando da Mercedes, vai a live inteira, né? Nas... Vai. Ixi! Vou te comentar que a gente está lendo, acho que o mesmo livro, né? A biografia da Mercedes Sosa, eu vi nas tuas redes sociais. Até Sim. esqueci de trazer aqui para perto para mostrar, mas acho que a O produção já meu está não vendo tá aqui para mim. perto também. O Daqui a meu não tá pouquinho aqui perto. chega. Hoje eu tenho plateia ao vivo, daqui a pouco me alcançam. Deixa eu te perguntar. A Bibi Ferreira, famosa por interpretar Amália Rodrigues, Piaf, ela comentava que em qualquer show sempre pedia assim, não vai ter Piaf. Nos teus shows não perguntam, não vai ter Mercedes? Sim, já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Várias. No show regional, no sul-americano, né, que tem essa mescla da música latino-americana, eu insiro. Então já tá no repertório, tem muita coisa que eu faço, né? Algumas músicas eu insiro. Mas já aconteceu nesses shows de música brasileira, assim, pedir, mas não tem uma palhinha de Mercedes Sosa. Ah, não vai cantar Mercedes hoje. Já aconteceu algumas vezes, sim. Aí eu sempre digo, pessoal, depois, não tá no repertório, agora mas pro próximo show eu Final. coloco. Ó, tá aqui o livro, quem tiver curioso. Sim, incrível. Bom, eu vou É fazer uma muito bom. pergunta assim, não vai ter Mercedes hoje? Podemos, claro, Mercedes sempre. Então escolhe uma aí. Como a cigarra, pode ser? Claro. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Um trecinho. Maravilhoso. Bom, vamos. Obrigada. Quero saber se quer dar um destaque para algum outro espetáculo, contar as histórias. Eu vou te perguntar do Elas, porque eu quero saber como é que é dividir palco com a Loma. Claro, tu que manda, eu só obedeço. Ah, tá. Não, o espaço é nosso. Olha, o Elas, bom, a Loma acompanha a minha carreira desde o início, assim, na época que eu cantava de forma amadora, foi aí que a gente criou o nosso contato, porque naquele período que eu cantava nos concursos, eu fiz contato com ela, pedindo sugestão de músicas, ela super me atendeu, me mandou material, e a partir daí que criou o nosso vínculo. Em 2010, eu lancei um disco em parceria com um amigo meu, e aí foi um disco à parte, assim, da minha carreira solo, mas que eu lancei em parceria com ele.
E nesse disco eu gravei uma música dela, que foi O Meu Lugar, e ela fez uma participação especial. Participou do lançamento do disco também. E a partir daí, então, o vínculo só aumentou. Então, temos contato direto, temos contato frequente. E em 2019, ela cantou em Caxias. Fez um show do Sesc, aqui em Caxias, e me convidou para fazer uma participação especial. Eu já tinha feito participações em outros shows dela, e ela me convidou para fazer uma participação. E aí foi muito legal, as pessoas gostaram muito, a energia que a gente sentiu no palco foi legal. E aí a gente, quem sabe se a gente não lança alguma coisa juntas? Quem sabe? Isso ficou aquela coisa no ar. E aí, no início de 2020, surgiu a oportunidade, e daí a Loma disse, bom, é agora. Né? Eu acho que vamos aproveitar que já que surgiu a oportunidade, vamos pensar em alguma coisa juntas. E a gente queria fazer um espetáculo com essa proposta um pouco mais aberta, né, com música brasileira, pensando em homenagear as mulheres, mas de uma forma universal, assim, de uma forma global. E aí que surgiu elas, e é uma alegria, porque eu tenho a Loma como referência, como uma super amiga, né, um super exemplo. E são duas gerações, né, bem diferentes, mas que foi ela lá atrás que abriu as portas para mim estar aqui hoje, né, que enfrentou muitas coisas para eu e outras tantas artistas, né, estarmos aqui hoje e poder dividir, poder ter esse contato com ela, aprender com ela, ter essa relação com ela é muito gratificante. Muito mesmo, me ensinou muito e me ensina muito até hoje. Sabe aquela sensação que parece que tu tá no caminho certo, que tu tá fazendo as coisas certas, porque estar junto com ela dá essa sensação que, ai, que bom, é isso que eu quero fazer e tá dando certo, que eu posso estar aqui do lado da pessoa que eu gosto muito, que sempre foi meu exemplo, agora eu tô dividindo o palco com ela, então é bem emocionante. Eu só imagino. Eu tive a oportunidade de ver o Elas pela tela, né? No Sarau do Somar, Sim, aquele especial He for She. Foi muito bonito. E tô louco pra ver foi, ao vivo né? também, em todos os shows. Sim, sim, eu acho que eu tenho que ir para Alegrete de novo. Ah, por favor. Eu acho que eu tenho que ir para Alegrete, pessoal de Alegrete, olha só. Agilize, vamos agilizar isso. Estamos com a agenda aberta, a gente pode fazer um show por mês, não tem problema nenhum. Perfeito. Maravilhoso. Me conta, então, como é que foi gerir, como é que foi, não, como é que é gerir esses 5 shows que tu tens, como é que é o repertório, tá todo na cabeça, já teve alguma dificuldade? Não, tu sabe que é que assim, eu com o Cabeça perfil de. boa. A gente acredita que sim, né? Não que seja de fato, mas eu, meu lado pessoal, não só o profissional, mas eu sou agitada, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu tô sempre ligada, fazendo muitas coisas. E me incomoda um pouco quando a gente cai na monotonia e ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa. Então eu tenho essa ânsia de ficar fazendo coisas novas e coisas diferentes. Isso me motiva. Então, lógico, não foi um show em cima do outro, né? Teve um tempo de preparação para cada um, mas hoje sim, tá tudo na cabeça, assim, tá tudo organizadinho, porque eu tento separar. Quando eu tô num show, o foco é para esse show, o meu jeito cantando é direcionado para isso, a minha interpretação é direcionada para esse show. Então eu vou pro show com a Loma. Bom, a minha postura de palco é outra, a forma que eu vou cantar é outra, mas eu trabalho, eu estudo dessa forma. Eu tento me preparar muito antes, estudando técnica e pensando em toda essa questão de postura, de interpretação, para quando eu tenha, né, esses espetáculos, eu saiba, bom, agora é dessa forma que eu quero me portar nesse show, é dessa forma que eu vou me portar no outro show. E eu estudo bastante a questão vocal para conseguir essa versatilidade. Tá cantando Mercedes Sosa no momento e tá cantando Elas ou Boas Novas no outro momento, sem interferir, sabe? Sem comprometer a qualidade do tributo à Mercedes e sem interferir no Elas, por exemplo, que eu consiga ter a personalidade daquele estilo musical que eu tô cantando. Não é fácil, porque é 3 turnos. Hoje eu brinquei, eu cheguei em casa às 8 horas, né? Um pouquinho antes da live. E eu comentei com algumas pessoas antes. Disse, não, é 3 turnos direto. É manhã, tarde e noite, fazendo várias coisas. E a cabeça não para nunca. Tenho que lidar com isso, porque justamente a cabeça não parando cansa. Então eu sempre acabo indo para um nível de cansaço muito grande. Hoje eu ainda dou conta, né, gente? Eu tô tentando dar conta de tudo, mas
eu gosto de fazer tudo isso, eu gosto do agito. Então eu posso, ai, tô cansada, é muita coisa, mas eu vou achar coisa para fazer. Então eu funciono nesse pique. Mesmo levando a exaustão, às vezes, eu funciono nessa adrenalina, assim, é bem meu ritmo. Então é legal, mas eu confesso que sim, que como muita gente também deve ter muitas funções e muitas coisas para fazer, é bastante coisa. Se eu não tiver um mínimo de organização, as pessoas dizem que eu sou organizada, eu digo que eu não sou organizada. Mas o mínimo de organização bagunça tudo. Eu tenho algumas, eu tenho uma produtora e duas produtoras, na verdade, que me auxiliam, mas elas fazem mais essa questão de assessoria mesmo. E muito sou eu que vou botar a mão na massa, organizar a questão de músico, banda, repertório, deslocamento, essas coisas. Então eu tenho as pessoas que me assessoram, mas eu vou dizer que 90% do trabalho sou eu puxando à frente, assim. Porque eu também gosto disso. Não seria diferente porque é o meu perfil, assim. É um se vira nos 30 diário, Imagino. mas é bom. Sabe que eu fiz essa mesma pergunta. No setembro do ano passado, eu conversei, fiz uma charla com a Malu, com Maria Luísa Benites, e perguntei. Ela tem 3 shows. Eu disse, Malu, e como é que tu lembra todos os repertórios? Ela, que lembro nada, eu leio tudo. Tu sabe que eu tenho tudo de cor, assim. Eu tenho todos eles. Tipo, tem o sul-americano já nem levo pasta. O sul-americano, né, já não levo pasta. O tributo à Mercedes, as músicas são muito longas. Eu tenho todas elas de cor, mas eu me incomodaria em comprometer muito a questão do repertório, até por ser um repertório de muita importância, então eu deixo a pasta ali. Eu não vou nem olhar para a pasta, Mas ela tá mas ali. ela tá ali. Mas já vai de cor também. O Elas e o Boas Novas, o universo feminino, Elas e o Boas Novas, eu tenho a pasta na volta também, até porque a gente divide coisas, né? Com a Loma, com a Fred Duarte, a gente divide, mas eu tenho o repertório na cabeça já. Precisar cantar alguma coisa, eu já vou sair cantando, assim. Mas eu gosto de ter por justamente fazer muita coisa. E se der um branco, tá, eu tenho para onde correr. Mas geralmente eu tenho Perdido não isso já. está. Exatamente, eu não vou me apavorar porque eu tenho um porto seguro. Mas eu tento já ter isso decorado até porque eu consigo ficar mais solta no palco. Porque se eu depender muito da pasta, eu fico muito presa. E aí eu não consigo me soltar e aproveitar o show, porque eu fico batendo o olho na pasta o tempo todo. Então eu gosto de, tá, vou, eu sei, decorei e vou. Tá certo. Vou ler uma pergunta aqui do Furtado que ele mandou. Referente à música Horizontes, uma música marcante que falava de dias muito difíceis do regime. Qual a história dessa música na tua vida? Lembro dessa música em um festival urbano na voz da Elaine. Isso, exatamente. Essa música é como a Vira Virou também, né? Que fez parte desse período, né? De grandes mudanças, assim, né? Eu até assisti uma reportagem do Cleiton e Cledir, né? Eles falando sobre essa questão da música. Para mim, eles fizeram parte, tanto a Vira Virou quanto a Horizontes, né? Que é da pergunta, fizeram parte da minha adolescência. Marcaram muito a minha adolescência e eu escutava muito isso. Muito. E sempre me identifiquei muito, porque eu acho que por escutar bastante, eu gostava, porque são melodias agradáveis, são letras fáceis, mas ao mesmo tempo bem representativas, né? Então é aquela coisa sutil, mas ao mesmo tempo que fala muito. E aí eu cantei, logo que eu comecei a cantar, de forma amadora mesmo, eu cantei muito a Horizontes, muito, 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 e várias vezes, várias apresentações. E aí, quando surgiu, né, a ideia do Sensibilidade, eu quis pôr músicas que significassem para mim. E isso me lembra muito esse período da adolescência que eu comecei a cantar e que eu lembro que eu escutava muito, que eu cantava muito. Então, e por isso que eu inseri no disco, por ter essa. Lembrar da minha história, né? Porque o disco tá. Várias das músicas, o Tchau Amanhecer, inclusive, que eu cantei lá no comecinho, remetem a isso, como a minha história musical começou. Então, isso é legal, porque eu tenho um registro de fato do processo todo, sabe? Pelo menos até 2015 eu tenho o registro do que foi acontecendo nesse período. Eu já vou te adiantar lá ao final da live. Temos um projeto de um novo CD. Olha, está nos planos. Não está no forno ainda, mas está nos planos. Tá, Eu tá estou na pensando assim, cabeça.
Isso, tá na cabeça, mas eu quero que. Eu tô pensando em como fazer esse disco. Eu gostaria de fazer ele de várias formas e cantar várias coisas, mas eu quero achar algo, uma coisa só que represente tudo, sabe? Então eu tô escutando muita coisa, eu tô pesquisando, tô lendo, entendendo como eu quero que esse disco seja. Porque eu já não sou a mesma cantora de 7 anos atrás que lançou Sensibilidade. A pessoa é a mesma, mas a gente passa por um processo de experiência, evolução, estudo, de perceber a música de outra forma, de perceber o mundo de outra forma. Então eu quero, de fato, seja a Tati atual, assim, que traga aquela bagagem, mas que fale o que eu quero dizer hoje. Então, eu tô pensando, logo alguma coisa sai, gente. A ideia tá, ela tá fervilhando, alguma coisa aparece por aí, logo. Vamos ficar ansiosos esperando. Sim, por favor, espere. Não me abandone. E tu nos avise. Pode deixar, eu faço um burburinho, eu aviso todo. Eu volto aqui, tu me convida para outra live. Perfeito. Eu já Não tô me precisa nem de convidando. convite, é só dizer, ó, quarta-feira que vem estou aí. Isso, para falar do disco novo. Beleza, combinado, vou fazer isso. Perfeito. Olha, antes que o Furtado brigue com nós dois, sai um pedacinho de Horizontes. Sai, claro que Vou dando sai. um boa noite enquanto a Tatiana se prepara. Boa noite para Patrícia, o Elias, Suelen, o Nestor, Gustavo, que chegou Olha, o aqui. Elias, a Su é minha maquiadora, inclusive, que é super parceira do meu trabalho, me maquia nos eventos. Então, um beijo para Su Elias. Cantei muito com o Elias já nessa lida de CTG aí, cantei muito com o Elias. Então, só gente boa acompanhando nossa live hoje. Maravilha. Muito bem, então um trechinho da Horizontes para vocês. Eu começo cantando aqui, depois o povo segue cantando em casa aí, né? Tá, eu te acompanho aqui no mudo. Ótimo. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre, que, no entanto, me traz encantos. Um pôr de sol me traduz em versos, de seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, mau tempo talvez, anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Obrigado. Eba! Bueno, Tão vamos. bom cantar, né, gente? Ah, é ótimo ouvir também. Ai, obrigado. Bueno, vamos pro Tatiele Convida. Me conta como é que surgiu, como é que Vamos. foi. Bom, eu já tinha, antes mesmo da pandemia começar, eu já estava com interesse de fazer algum projeto assim, sabe, de bate-papo com alguns convidados. Tinha pensado, por já ter visto alguns projetos assim, ter achado a ideia bacana, mas estava no forno ainda, tipo disco, estava ali no forno. E aí surgiu a oportunidade. Quando a pandemia começou, eu fui para o interior, e aí tudo parou, os shows, né? Enfim. Aí eu pensei, tá, mas eu queria fazer alguma coisa. Aquela história de ficar fazendo coisas, essa sou eu. Daí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma coisa. Eu, beleza, vou fazer algumas lives para conversar com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo e que trabalham nos bastidores. Esse foi o primeiro movimento de convidar algumas pessoas que trabalham comigo, mas nos bastidores e trazer essas pessoas para frente da tela, porque eu acabo aparecendo, mas toda a equipe que me ajuda, os parceiros não aparecem. Vou fazer uma live enquanto isso daí para mim na minha cabeça a pandemia ia durar uns 15 dias. Então eu disse, vai dar A tempo, vou conversar quarentena. com todo. Isso, vai dar tempo para conversar com todo mundo, vai ser legal. E vou mostrar para as pessoas a cara de quem também faz acontecer o trabalho. E aí, isso foi no final de semana, as coisas acontecem muito rápidas. Eu pensei isso no final de semana, inclusive a Su Marini, a maquiadora, me ajudou com algumas coisas.
na terça-feira eu lancei o projeto. E aí na terça-feira já saiu na imprensa aqui em Caxias, já saiu no Jornal Pioneiro que a Tatiele lançava um projeto. E daí eu pensei, gente, mas era só um bate-papo com os meus amigos e já virou um projeto. E aí Gostou. tomou corpo. Porque daí as primeiras lives de fato foi com a maquiadora, com a fono, com o cabeleireiro, com a fotógrafa, foi com essa turma. E aí depois eu fui convidando outros profissionais e outros grandes nomes também, né? De diversas áreas, grandes músicos, músicos nacionais, inclusive, que participaram das lives, porque aí foi tomando uma outra proporção, de fato, virou uma série de bate-papos e que muita gente participou e agregou muito valor, assim, e eu curti muito, porque daí toda semana, no começo foi todos os dias, aí depois passou a ser 2 vezes por semana. Hoje eu faço, né, agora eu vou retomar daqui uns dias, mas 1 vez por semana. Porque como a demanda de trabalho aumentou também, eu acabo não dando conta. Mas é muito legal, porque eu consegui me aproximar de um monte de gente durante essa pandemia, mesmo estando longe. Então eu ficava com lives assim de horas. Lógico, muita gente eu não conhecia e eu passei a conhecer, mas muitos amigos que eu pude rever, assim, por estar longe. Matar a Então foi muito saudade. gratificante para mim. Exato, e me trouxe muitos contatos profissionais, muitas amizades. Então foi e está sendo muito gratificante, assim. No começo, claro, eu fui indo meio, tá, vamos ver o que vai acontecer. Ah, daí depois eu já fui pegando jeito, como tu aqui, né? Já fui pegando jeito e fui fazendo. Hoje nesse período, eu não tô fazendo, né? Porque eu encerrei a segunda temporada, agora eu vou começar a terceira temporada. Eu quer me organizar para começar a partir de março, abril, mas eu já sinto falta, assim. Parece que falta alguma coisa na minha semana, que é o bate-papo do Tatiele Da Convida. quinta-feira. Exatamente. O bate-papo da quinta. Foram 2 anos, então, desse processo. Sim. Eu comecei no dia 21 de março de 2020. E eu encerrei a segunda temporada em dezembro do ano passado. Só no Tatiele Convida foram mais de 130 lives. Só no Tatiele Convida. Era o que eu ia te perguntar. Uma pergunta sacana, porque se me perguntar, eu não sei de cabeça quantos eu já conversei. Mas eu queria saber se Sim. sabia. Sim, foram mais de 130. Eu não sei exatamente, tá? Mas foram com certeza mais de 130. Porque no total eu fiz umas 180, eu acho. Além do Tatiele Convida, com as outras lives, né? Não contabilizando essa, né? Desde a última que eu fiz até o final do ano, deu umas 180 lives. Foi bastante coisa, assim. Bastante coisa. Foi E aí um o Tatiele novo, Convida deu super certo, né? foi um novo mundo que se abriu, né? Eu também fiquei meio, ai, será que vou? Mas como tu disse, eu queria esse contato, rever os amigos pela tela, que estava distante em função de distância mesmo, uma cidade para outra, e não existia esse hábito, né? Que criou-se com a Exatamente. pandemia. E aí com pessoas novas, histórias novas, e que a gente conhece e não conhece. Agora eu fui na Califórnia lançar o documentário no final do ano. O que eu vi de Aham. gente que eu conhecia, mas não conhecia pessoalmente, foi uma loucura. Muito legal. Mas isso aconteceu comigo também, porque eu entrevistei muita gente. E aí, quando eu me encontrei, eu pensei, eu agi com a pessoa como se fosse minha super amiga. Gente, E a pessoa agiu comigo assim também. Eu pensei, gente, olha, funciona. Criei amigos. E não eu é. acho que o que nos deixa mais confortáveis também. Bom, tu é da área da comunicação, né? Tu é jornalista, eu também sou da área de comunicação, não exatamente jornalista, mas o RP acaba tendo esse Um processo de pouco de tudo. comunicação. Exato, né? Indo um pouco de tudo. Mas eu acho que o que me deixou mais à vontade para fazer também foi por ser informal, essa coisa, né? Cada um na sua casa, aqui na internet, não ser nada tão formal. Lógico, o projeto é um projeto sério, que vira um projeto grande na minha carreira, mas ele é informal, como eu estou aqui falando contigo. Então, tira um pouco do peso de ser talvez muito burocrático, ou ter toda uma coisa, né, formal por trás. Então, acaba sendo mais prazeroso, assim. Acho que por isso também que eu tive coragem de, tá, vamos fazer, e é isso. Não, é ótimo. E como tu disse, a gente vai tateando, vai aprendendo. Eu não tenho coragem de rever as primeiras lives. Esses dias eu estava vendo a questão da iluminação, era uma coisa incrível.
Eu Escuro não pra tinha nem caramba. ring light. Eu não tinha o ring. Aí as primeiras vezes eu deixava, eu tava no interior. Imagina, eu lancei o projeto e não sabia nem se eu ia ter internet boa para fazer, porque no interior fiz, nas primeiras foi a internet e não colaborou com nada. Aí depois eu fiz meu pai e minha mãe trocar a internet na casa quando eu tava lá e deu certo. Mas eu apoiava nos livros, assim. E teve uma live que eu apoiei, que eu lembro, inclusive, foi com o cerimonialista, o Sidney Stout. Ele estava falando sobre cerimonial, eventos sociais. E o celular só fez assim, ó, puf, caiu. Ai, meu Deus, o celular caiu. Lógico, se vira nos 30 ao vivo, né? Mas foi engraçado, porque eu não tinha nem o suporte. Depois que aí que eu vi que o projeto se encaminhou, inclusive eu fiz a lives nacionais. Eu fiz a live com o Gabriel Satter, que agora tá na novela da Globo, né? Na Pantanal, com o filho do Sérgio Reis. Eu fiz apoiando o celular no No livro. livro. No livro. Depois que daí eu vi, opa, eu acho que eu tenho que providenciar um suporte decente, uma iluminação melhor. Não, mas e já que tu entrou nos entrevistados, qual foi assim o maior desafio? Nos conta da parte do RP também, né? Porque tem todo o processo antes de estar aqui, que é o primeiro Sim. contato, as perguntas, tudo mais. Sim, tu sabe que é bem desafiador, assim, porque as pessoas podem pensar, ah, não, mas não dá trabalho, é só você ligar a câmera do celular e ir. Na verdade, não, né? Porque se tu vai fazer uma coisa bem feita, como tu também, a gente tem que pensar numa pauta, tem que pensar como vai conduzir. Eu fiz com diversos profissionais, eu não fiz só com a área da música. Então, eu pensei, muitos convidados eu pensava, ah, eu quero falar com essa e essa pessoa. Ou outros, a minha produtora me indicou algumas pessoas, né, que seriam interessantes, mas eu pensava por área. Ah, eu gostaria de falar com uma fonoaudióloga, eu gostaria de falar com um contador, eu gostaria de falar com uma menina que trabalha com moda. Eu pensava no tema, ah, eu quero falar sobre moda. Então eu pensava em algumas pessoas que eu conhecia, aqui eu sabia que trabalhavam com moda, que trabalhavam nesse setor. Ah, eu acho que essa e essa pessoa é interessante falar. Ah, mas eu quero muito falar com essa pessoa. Então eu mesmo fazia o contato. Muitos eu conhecia, outros não. Então eu fazia o contato. O maior desafio disso tudo era o quê? Tem muitos assuntos que eu não faço, não é da minha realidade. Tipo, eu falei com uma veterinária, eu falei com uma fisioterapeuta, né? Então, assuntos que eu não domino. Aí o que eu tive que fazer para criar essa pauta? E para ter o mínimo de diálogo com a pessoa, eu tive que estudar. Aí eu tive que fazer o quê? Ah, então eu vou falar com o Matheus, então eu vou dar uma pesquisada em que ramo que o Matheus trabalha, o que eu quero perguntar para o Matheus, o que é interessante a gente trocar de ideia. E aí eu pesquisava um pouco, pedia um currículo, pesquisava sobre o que a pessoa trabalhava e com o que a pessoa trabalhava nessa área. E aí eu montava a pauta. Essa parte para mim do estudo, porque eu queria ter né, o bate-bola das perguntas, mas eu queria poder conversar de fato com a pessoa e não só fazer a pergunta, a pessoa me responder e eu próxima pergunta. Eu queria ter um diálogo. Aí eu tive que estudar, né? Então foi o que né, demandou um tempo, assim, mas foi legal porque eu conheci muita coisa sobre diversos assuntos. E aí a gente resolveu fazer um projeto, oficializou, então a gente fazia assessoria de imprensa. Então a Esther Chaves, que faz assessoria para mim, me ajudou então na parte gráfica e na questão de release para a imprensa. Então toda semana a gente fazia o material gráfico, fazia o release e a gente fazia o disparo para a imprensa. Então muitas vezes tinha entrevista, tinha as chamadas para fazer. Então além do momento, tinha todo o processo de contatar com o convidado, elaborar a temática, fazer esse release, disparar para a imprensa, fazer o contato com a imprensa, aí fazer a live, depois da live aí fazer tipo um pós, assim, publicar as coisas, mandar o material para o convidado. Mas é muito legal, eu gosto disso, né? Porque bem tem um pouco de RP nessa história toda, né? De fazer tudo Ah, com minuciosamente, organizadinho, bonitinho. Eu acredito que tu também, né? Como jornalista, tu também vai seguir uma estrutura assim de entrevista mesmo. sim, eu digo, a gente tem, às vezes nem se usa o roteiro, porque os assuntos vão surgindo e vão tomando conta, mas Isso, tem que ter ali para tirar dúvidas, como a tem. tua pasta. É a E eu fazia, salvação eu fazia assim, daí eu deixava quando eu consegui, não seguia a pasta, seguia a pasta, perdão, seguia do roteiro. a pauta, isso, o roteirinho.
Ah, eu deixava o caderno ali, deixava a caneta ali, porque daí a pessoa falava alguma coisa. E não tava na minha pauta ali. O que que eu fazia? Eu anotava só a palavra-chave para mim bater o olho ali e lembrar de fazer a pergunta. Ou muitas vezes eu estava na agitação e sabia que talvez eu ia estar um pouco mais dispersa na questão de concentração. Para não correr o risco de me esquecer alguma coisa, eu tinha o caderno. Então a pessoa falava alguma coisa, eu anotava ó, tal coisa. Porque daí quando a pessoa acabava de falar, eu conseguia ter um gancho para seguir a conversa. Então era tipo toda uma estrutura ao redor de mim, assim, para quem não desse ruim. Tudo colaborando ou não. Mas que eu acho. Não, não, sim, às vezes tudo dava certo, às vezes não, porque tinha algumas pessoas, todos os papos foram incríveis, assim, foram bem legais. Mas tem algumas pessoas que não têm esse nosso jeito, assim. Eu sou super faladeira, então eu vou falar como se eu estivesse conversando contigo aqui em casa. Não vai ser uma coisa tão formal, assim, estou num bate-papo, numa entrevista. Não, eu vou falar como se eu estivesse conversando contigo aqui do lado. Mas tem gente que estava se comportando como uma entrevista super formal. Então, eu fazia pergunta X, a pessoa respondia sim e não. E aí, tipo, e agora, meu Deus? Daí tá, daí eu dava uma volta e perguntava outra coisa. Daí a pessoa, sim, é isso. Ou não, não, não fazia desse jeito, bariri, barará. E aí eu tive que a minha pauta, o meu roteiro Acabou. ali, ele acabou e eu pensei, cara, e agora? Daí eu tava todo o contexto, pegava aquela palavrinha que a pessoa tinha falado, e ficava conversando sobre aquela palavrinha e daí emendava uma outra pergunta. E a pessoa dizia, papo. Teve algumas pessoas e claro, é perfil. Não, a entrevista foi muito legal. E lógico que as pessoas talvez não perceberam isso. Mas o meu bastidor, o se vira nos 30, eu tive que estar, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Por isso Ainda eu tem só. mais 40, 50 minutos. Se for só assim, pergunta sim, não responde, e eu geralmente não fazia a pergunta e respondia. Eu fazia a pergunta para a pessoa poder discorrer. Não era só sim ou não. Mas a pessoa era objetiva. Sim, eu faço tal coisa. Daí eu, meu Deus! Aí eu teve alguns momentos assim que eu me apertei. E aí eu fui criando coisa. Na hora, assim, ainda bem que, né, a nossa criatividade ela colabora. Mas foi desafiador. No começo era mais, ai meu Deus do céu, vai começar a live. Dava um frio na barriga, assim, tipo, meu Deus do céu. Tomara que dê tudo certo, que eu não me enrole, que eu consiga conversar com a pessoa, que eu consiga conduzir. Aí no final, já se eu me atrapalhava também, eu dava risada, entendeu? Acontece. Isso é uma coisa. Tipo, nossa, a minha primeira live foi um caos tão grande. E aí, o cara de pau que sou, conheço o Rodrigo Bauer há tempos de bom. Se é pra começar, chamar os amigos, né? Rodrigo Bauer. E o Rodrigo de quarentena lá fora, a internet horrível. Sim, caiu umas 3, 4 vezes e não tinha como salvar. Foi um caos Aham, total. que no E aí, começo não tudo dava para bem, né? salvar. Paciência. E acontecia também da live cair, né? Então, hoje não acontece mais, mas acontecia tipo uma hora a live caía. Então, eu aqui conversando, e o que que acontece? Eu não deixava o tempo. Não me ligava, porque, não vai dar uma hora, imagina. Quando eu via a live cair, eu, putz, eu não olhei o tempo. Aí eu comecei a deixar o cronômetro ali. Tu acha que eu olhava pro cronômetro? Quando eu via cair a live, daí eu... Aconteceu isso com o Serginho Moá, aconteceu, a gente fez duas lives até com o Serginho Moá, e as duas foram lives de 2 horas, assim. E aí aconteceu, nós tava super falando e puf, a live caiu, eu pensei, ai, Tatiele, sério, deixou a live cair. Aí eu voltei e disse, oh, desculpa aí, mas eu não vi o tempo, porque eu tava tão entretida aqui, e aí eu não prestava atenção no cronômetro. E aí, várias vezes isso aconteceu, várias, várias. Ou de, ou de ter, lá no interior, numa das lives, eu não lembro sobre o que foi, acho que foi até sobre colorimetria. Falei, né, falei com uma estilista sobre isso. E aí meu pai e minha mãe começaram a fazer alguma obra dentro de casa. Mas eles, não, imagina, estão sozinhos há tanto tempo, nem se ligaram que eu estava fazendo live ou que fosse interferir, né? Eles nem têm por que saber também, eu devia ter falado. E eu não falei nada, eles começaram a fazer alguma bateção, alguma coisa na casa. Mas era muito E o forte o barulho. desespero interno. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que as pessoas estão ouvindo isso? Será que porque me atrapalhava.
E eu pensei, gente, isso aqui vai aparecer na live, meu Deus. E eu não sabia como foi no começo, assim, eu não sabia, eu não, né, não tinha essa, beleza, tem barulho, tá, pessoal, ignorem o barulho. Não, eu tava, meu Deus, e agora? E eu comecei a ficar aflita, e aí o que que aconteceu? A live caiu. Porque a internet era ruim, a live caiu. Eu saí correndo antes de Pare! voltar. Para com o barulho que tá aparecendo na live. Aí eu voltei pra live, a gente seguiu o papo, não falei nada, claro, como se eu não tivesse saído do lugar. Aí depois eu fui ouvir, nem tava aparecendo nada, era só eu que tava ouvindo. Eu acho que talvez eu aí escutei o barulho e ampliou pra mim, por talvez eu me preocupar. Nem apareceu nada, e eu desesperada saí pela casa correndo, para de fazer barulho que vai atrapalhar a live. Sim, fiz dessas. São os bastidores. Aqui também, porta, televisão que liga na hora errada. Campainha que toca, interfone tocando, e tu pensa, cara, como é que eu vou atender? Não dá pra dizer, o pessoal, só um pouquinho que eu vou atender o interfone e eu já volto? Não, não dá. É, isso aconteceu algumas vezes, assim, algumas vezes. Ou o cachorro latindo, ou no interior, caminhão passando bem do lado da porta, assim, aí uma barulheira, ou um trator passando, uma barulheira. Sim, várias vezes. Outro dia, tá, só um pouquinho, pessoal, que tem um trator passando aí, peraí, que a gente já Vamos continua a conversa. repetir. Sim, Mas isso já diferente desses aconteceu. casos, Tatiele, a gente já está aqui há uns 55 minutos conversando. Ah, ainda bem que, que você olha o horário, né? Porque eu também não estava olhando, nem dá pra, eu não consigo ver. Mas ainda bem que estava olhando, que se fosse eu já tinha passado. Quero te agradecer muito pela conversa. Adorei o papo, adorei saber os bastidores das tuas lives. Saber que não é só comigo que acontecem essas coisas. Perrengue, é perrengue chique. Perrengue Com chique. certeza. Então, Eu Tatiele, fiquei, eu fiquei muito feliz com o convite, te agradeço, foi bem legal. E fazia um tempinho até desde o final do ano passado que eu não fazia live, de fato, assim, o meu ano começou um pouco conturbado, e aí bastante agitação, algumas coisas familiares no meio do caminho. Então, né, fazer essa live hoje deu um gás, assim, tá sendo bem bom. Muito obrigada pelo convite. muito obrigado a ti por toda a atenção, pela conversa, pelas músicas. E para encerrar, sai um trechinho de outra música pra gente. Sai, o que vocês querem que eu cante? Ah, eu vou deixar a tua escolha. Me Ai, surpreenda. gente, ai, medo, né? Medo. Quer que eu escolha? Ei, se eu souber cantar, a gente canta, não tem Acho que problema. até comentou aqui, eu tô louco pra ouvir o meu lugar da Loma, pode ser? Ah, claro! A minha terra tem campos que ando descalço e sem medo, pois tenho amor, a verdade e a liberdade ao alcance da mão. A minha terra tem matas, tem girassóis, passaradas, tem o homem, meu amado, tem meus amigos, meu povo, meu suor. A minha terra tem céu, água de rio, praia de mar. Toda essa luz, essa paz, o meu lugar é o momento de Deus. Na, 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 na. Darunda, darunda, darunda. Um Obrigado, trechinho. Tatiele. Obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.